Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso conteúdo. Meu nome é Brendo Mendes e nessa videoaula eu vou repassar para vocês um assunto muito importante aí sobre a classificação de Kennedy, de uma forma bem simples e rápida para você aí gabaritar na sua prova. Alguns assuntos importantes que nós temos aqui é a classificação da classe 1 até a classe 4 e eu vou reaplicar aqui, eu vou passar para vocês também as regras de Applegate aplicada à classificação de Kennedy e alguns exemplos aí no final da aula para vocês fixarem todo esse conteúdo da melhor forma. O que acontece, pessoal? Nós temos aqui na nossa descrição do vídeo alguns resumos e planejamentos diários, com planejamento de biópsias, planejamento de raspar sub e supragengival e outros relacionados à dentística, endodontia aqui no nosso canal. Se você quer ter acesso a um resumo de odontologia, planejamento diário relacionado à odontologia, tem no link aqui da descrição desse vídeo. Vamos lá. Dentro da classificação de Kennedy, ele classifica como classe 1, são aquelas áreas desdentadas que possuem extremidade livre bilateral. Ou seja, pessoal, eu nem vou ler aqui essa imagem, essa definição aqui em cima, que fica um pouco confuso para vocês no primeiro momento. Mas o que vocês precisam entender? Observe a imagem aqui do lado esquerdo. Se vocês observam duas extremidades livres bilaterais, essa é a definição de classe 1. Mas, Breno, o que vem a ser uma extremidade livre? Se vocês observarem aqui, ó, nós temos aqui a imagem do lado esquerdo. Nós temos o nosso primeiro premolar. Desde a distal do primeiro premolar até essa região mais posterior, se nós passarmos o mouse aqui, não há a presença de nenhum dente. Então, toda essa área desdentada, onde não há a presença de nenhum dente, nós chamamos de extremidade livre. E a partir do momento que sua arcada, a arcada do paciente, tem duas extremidades livres bilaterais, ou seja, uma daqui do lado esquerdo e outra do lado direito, isso define a classificação de Kennedy como classe 1. Breno, o que significa lado esquerdo, lado direito? Não entendi nada. Primeiramente, se vocês traçarem aqui uma linha média, exatamente aqui que passa bem no ponto de contato entre os incisivos centrais inferiores, observe, essa representação aqui, esse esquema da nossa imagem está representando a arcada inferior. Então nós temos aqui uma linha imaginária passando aqui exatamente no ponto de contato entre os incisivos centrais. A partir do momento que eu traço essa linha média, então nós temos o lado esquerdo e o lado direito, ou seja, classe 1 é duas extremidades livres bilaterais. Essa é a primeira classificação. Qual que é o ponto importante que vocês podem se deparar? Normalmente você aprende na sua faculdade, na universidade, e classe 1 de uma forma bem rápida, ele passa essa imagem aqui para vocês. E essa imagem aqui dá uma noção de simetria, ou seja, a simetria se dá exatamente aqui por conta do primeiro premolar. A extremidade livre vai iniciar exatamente aqui no primeiro premolar. E do lado direito vai iniciar também no primeiro premolar. E quando você se depara com imagem como demonstrado aqui do lado direito, você pode ficar meio em dúvida na classificação. Isso por conta que nós temos outras classificações mais à frente, que eu irei repassar para vocês, e vocês podem ficar em dúvida nessa classificação aqui da arcada do lado direito. O que vocês precisam lembrar? O que eu quero falar para vocês é que se a extremidade livre inicia em um dente do lado esquerdo, a extremidade livre inicia em outro dente diferente do lado esquerdo, do lado direito, isso não define a classe 1, pessoal. Então, apenas que vocês devem lembrar, tem extremidade livre do lado esquerdo e tem extremidade livre do lado direito, beleza. Então, nós temos a definição como classe 1. Se não é simétrica, tudo bem. Não há necessidade dessa simetria como representado aqui na imagem do lado esquerdo. A classe 2, a definição é básica e simples. Quando você tem uma extremidade livre unilateral, nós classificamos como classe 2. Observe a imagem do lado esquerdo. Essa imagem do lado esquerdo aqui representa da seguinte forma. Nós temos aqui desde a região que dá distal do primeiro premolar até a região mais posterior, uma extremidade livre. Essa extremidade livre ela é única nessa arcada dentária representada na imagem. Quando ela é única, nós temos então a classificação de Kennedy, conhecido como classe 2. Observe a imagem do lado direito, né, que vamos dizer que é como se fosse uma pegadinha entre aspas, ou seja, que vocês podem se deparar na prova. Observe que nós temos aqui, desde a região aqui do primeiro
do primeiro premolar do lado direito até a região do lado esquerdo, uma área toda, uma região toda desdentada. Nós iremos observar mais à frente que a área de um espaço intercalado mais à frente, ultrapassando a linha média, define aí como classe 4. Mas nós iremos abordar mais à frente. Irei voltar nessa imagem novamente para explicar para vocês a diferença dessa classe 2 e classe 4. Mas o que vocês precisam entender que, mesmo esse espaço de extremidade livre aqui, que ultrapasse a linha média, nós continuamos a classificar essa arcada aqui desdentada como classe 2. Classe 3. A classe 3, basicamente, o que vocês precisam entender que é um espaço intercalado que não cruza a linha média. Breno, o que vem a ser um espaço intercalado? Observe que nós temos aqui nessa representação esquemática, nessa representação esquemática, nós temos aqui o primeiro premolar. Na região lá mais posterior, se nós seguirmos o raciocínio aqui dos dentes representados do lado esquerdo, nós temos aqui do lado direito o segundo molar. Então, esse espaço que vem desde o primeiro premolar até o segundo molar, esse espaço aqui que está entre dois dentes é um espaço desdentado entre dois dentes. É conhecido como espaço intercalado. Quando há a presença desse espaço intercalado que não ultrapassa aqui a linha média da nossa arcada dentária, nós classificamos o nosso amigo como classe 3. O que vocês precisam entender agora sobre classe 4? A classe 4 basicamente é a classe 3 que ultrapassa a linha média, ou seja, nós temos aí um espaço intercalado que cruza a linha média da nossa arcada. Observe a imagem aqui do lado esquerdo. Nós temos aqui um espaço entre dois dentes e esse espaço está cruzando exatamente aqui a linha média da nossa representação. Então nós temos a classificação conhecida como classe 4. Vamos voltar aqui na imagem do lado direito, que eu defini para vocês ali a classe 2 anteriormente. Foi mostrado exatamente essa imagem aqui como representação da classe 2. Observe que eu falei para vocês que vocês poderiam confundir classe 2 nessa representação esquemática com a classe 4. O que vocês precisam lembrar? Se houvesse a presença de algum dente aqui nessa região, aí sim, essa arcada nós iríamos definir como classe 4. Como é um espaço de extremidade livre, mesmo que esteja ultrapassando a linha média, nós definimos como classe 2. Pessoal, algumas regras de Applegate que temos aqui para nós classificarmos aí dentro da classificação de Kennedy. O pessoal observou que a classificação de Kennedy não era autossuficiente, ou seja, se nós pegarmos todas as arcadas dentárias ali e fazermos várias modificações, a classificação de Kennedy não iria conseguir classificar de uma forma correta todas as arcadas dentárias. Applegate veio e criou novas regras para adentrar dentro do conteúdo da classificação de Kennedy. E esses dois conteúdos aqui, ó, número 4, a regra 4 e 5, na prática são essas duas regras que vocês irão precisar na prática para vocês realizarem a classificação de Kennedy de uma forma correta. Ou seja, vamos colocar na prática aqui todo esse conteúdo que nós aprendemos aqui até agora. Vamos lá. Observe que essa imagem do lado esquerdo. A primeira regra fala para nós que as áreas desdentadas mais posteriores sempre determinam a classificação. Ou seja, pessoal, você vai observar a nossa arcada oral e vai observar todas as áreas desdentadas e vai ver qual que é a região mais posterior. Essa área desdentada mais posterior é ela que vai determinar a minha classificação. Vamos aqui na prática no nosso exemplo. Observe essa imagem aqui que ela possui 3 espaços desdentados, ou seja, possui essa região que eu estou passando o mouse, essa região aqui mais anterior e essa região aqui do lado direito. Tudo bem. Agora, o próximo passo. Qual que é o espaço desdentado mais posterior? Esse espaço aqui que vem até a distal aqui do primeiro pré-molar, até essa região posterior, observe que ele vinha mais ou menos até essa região aqui, ó, de terceiro molar, nessa região. Enquanto esse lado direito vem aqui na distal do segundo premolar até essa região aqui, que vai aqui o segundo molar. Observe, pessoal, que então esse espaço ele possui sua limitação até essa região.
Enquanto esse espaço aqui do lado direito, ele não possui uma limitação aqui do lado esquerdo. Ou seja, isso significa que é um espaço aqui mais posterior. Então, logo esse espaço ele vai determinar a minha classificação. Se nós olharmos agora apenas para esse espaço, nós iremos então classificar de acordo com a classificação de Kennedy, ou seja, dentro da classificação de Kennedy, o que significa uma extremidade livre unilateral. Extremidade livre unilateral significa que nós temos uma classe 2. Então temos aqui a nossa primeira classificação, classe 2. É a nossa quinta regra, fala para nós que os espaços que vai ficar na arcada dentária nós iremos representar por uma numeração, ou seja, depois que nós definimos classificação 2, nós iremos colocar a modificação e o número de espaços. Então o que nós temos aqui? Classe 2 por conta desse espaço aqui de extremidade livre, e sobrou quantos espaços? Sobrou 1, 2, ou seja, nós temos a classificação 2, modificação 2. E esse 2 vem exatamente ali por conta desses dois espaços aqui que ainda restou na nossa arcada. Vamos mais um exemplo aqui para vocês definirem esse conteúdo. Vamos lá. Primeiro encontra a região mais posterior. O que é essa extremidade que vem dessa extremidade até essa região? Observe que essa extremidade aqui, pessoal, ela é mais posterior do que o lado direito. Do lado direito eu vim aqui até a região de segundo molar, enquanto essa região aqui do lado esquerdo eu ultrapasso a linha do segundo molar, vai até a região de terceiro molar, que é a região mais posterior, ou seja, primeira extremidade livre, classificação de Kennedy. Unilateral significa que nós temos uma classe 2, e eu tenho apenas um espaço aqui que sobrou, ou seja, modificação 1. Mais um exemplo para vocês definirem aqui esse conteúdo. Vamos lá. Primeiro ponto, encontrar a região mais posterior. Temos esse espaço aqui, um mais anterior e o outro aqui mais para anterior. Pessoal, observem que esse dente aqui ó, é o segundo molar, enquanto esse dente que está na região mais posterior é o terceiro molar. Eu compare com o lado direito, ou seja, temos aqui do lado direito segundo molar, então deveríamos aqui ter mais um dente nessa região. Então isso significa que a região mais posterior é esse nosso amigo aqui, ó. Essa região, esse espaço aqui é uma extremidade livre, onde deveria ter aqui um terceiro molar. Se não tem um terceiro molar, nós temos aqui um espaço. Esse espaço aqui que não tem nenhum dente nessa região é conhecido como extremidade livre. Ou seja, uma extremidade livre unilateral entra como classe 2. E restam quantos espaços? Resta 1, 2, 3. Então nós temos aqui classe 2, modificação 3. O nosso último exemplo aqui para nós fixarmos melhor esse conteúdo e fecharmos aqui toda a nossa classificação de Kennedy e algumas regrinhas básicas, que algumas pegadinhas que vocês podem se deparar. Região mais posterior, vamos lá. Esse espaço aqui vem até a região aqui de segundo molar, até o segundo molar, enquanto esse espaço vem até a região de primeiro molar. Então isso significa que a região do lado esquerdo é um espaço mais posterior, ou seja, o espaço intercalado, um espaço entre dois dentes é conhecido como espaço intercalado, ou seja, nós temos uma classe 3. Nós temos restou apenas um espaço, ou seja, classe 3, modificação 1. Então é isso, pessoal, terminando aqui o nosso conteúdo. Eu fiz em um breve resumo de uma forma bem rápida e simples para vocês mandarem bem na prova. A única coisa que eu peço a vocês é que vocês deixem aquele joinha aí e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Com isso, tenham uma boa tarde, boa noite e até o próximo conteúdo.